serei Deus e ele me será filho. O vencedor herdará essas coisas. Tem outras traduções que dizem o vencedor herdará todas as coisas. Eu lhe serei Deus e ele será meu filho. Queridos, antes de eu entrar aqui nessa mensagem, esse texto me traz de memória algo muito, vamos dizer assim, chocante na minha vida. Algo muito importante. Porque foi o primeiro texto que eu li em cima de público. Isso há muito tempo atrás. Eu ainda com idade de, se não me falha a memória, 11 anos, 10 anos de idade. E era festividade das crianças. E foi me dada a oportunidade na época de ler. E eu entendi a Bíblia dizendo que nosso Deus vivia aquilo que nasce no Oriente, se mostra no Ocidente, assim é de ser a vida do Filho do Homem. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi tão rápido que eu segui no culto, subi, lembra por 27, e já desci. Então ninguém viu, só viu a sombra minha passando no culto. E ao mesmo tempo já viu sentado lá, suando frio, falando: como é que foi? Fui bem. Então foi o primeiro texto que eu li em cima do altar. Então marca. Mas ao decorrer dos anos vai se passando e nós vamos vivendo esse texto no seu cotidiano, no seu dia. Você vai analisando que a nossa trajetória, ela é marcante, ela é cativante. Quando eu falo de Deus, quando eu falo de obra, quando eu falo de ministério, eu falo a respeito de conquistas, de vitórias, eu falo de percas, de frustrações, de traições. Porém, algo que me chama a atenção nesse texto, que a partir de alguns certos anos atrás eu vou entender, não naquele dia que eu apenas li e desci, porque foi a primeira vez, então fiquei assustado com aquela plateia, aquele povo. Então imagine, a mesma coisa que eu chamar agora aqui, falo para o Daniel, vem aqui, lê um versículo aqui, prega. Ele vai ficar já pálido, os lábios embranquecendo, e eu vou, vai desmaiar. Ou então se eu chegar agora e pegar a Genesiano é contigo, Genesiano já não, porque Genesiano já não tem mais experiência. Genesiano vai conduzir melhor a palavra, né, Genesiano? O cabelo já estão caindo, imagine se eu pego ele agora. Mas eu começo a entender esse texto, e viver esse texto, e trazer em memória que a nossa vida, ela ela é tida, ela tem os seus momentos de conquistas, mas eu estava em casa hoje, meditando ao que vencer, a todas as coisas, e o Senhor colocou uma palavra no meu coração, Ed. Você falou que precisava de uma fala, então pega essa fala. O que importa não é a vitória, mas é permanecer vencedor. Já comigo, o importante não é a vitória, é permanecer vencedor. Porque nós vivemos assim. Um dia ganhamos e achamos que já estamos por cima de todos, conquistamos as metas, os objetivos. Estou bem, venci. Não, você venceu uma batalha, você venceu uma prova, você foi campeão, mas existem outras etapas, outras conquistas. Quem sabe você venceu o vício, mas tem outras provas, outras lutas a serem derrotadas, a serem conquistadas. O interessante não é apenas ser vencedor, o interessante é permanecer vencendo. E a Bíblia diz aqui bem claro, em bom tom, dizendo: ao vencedor herdará todas as coisas.
meu filho. Eu começo a viver isso, a analisar isso, e me trouxe a memória quando Daniel, no seu capítulo 1, e começa lá a trazer a narrativa, dizendo que aquele rei foi em Israel e arrancou os jovens mais qualificados, mais preparados para servir de servos de mordomo para o rei. E quando chegou naquela terra estranha para eles, naquela terra que não era deles, o rei começou a oferecer a eles: ó, calma aí, a sua história vai mudar, o seu ritmo de vida vai ser outro. Lá você tinha tempo para adorar, lá você tinha tempo para aclamar, agora você está debaixo do meu jugo. Você vai viver segundo as minhas regras. E eu começo a perceber: Daniel foi arrebatado do seu povo, entenda aonde eu quero chegar contigo. E na primeira prova, na primeira luta, o que foi colocado a ele foi: ó, você vai comer da minha comida e beber o que eu bebo, para poder ficar mais forte, mais robusto, mais inteligente. E Daniel, sabendo que a peleja dele tinha que ser diferenciada, embora ele vivendo em um tempo difícil, estava debaixo daquele jugo, mas ele precisava ser diferente. Uma das maiores falhas que temos é aceitar as condições que nos colocam. E nós vivemos em vitórias, estamos dizendo que só vai morar no céu quem for o quê? Vencedor. E permanecer vencendo. Daniel estava vivendo um tempo difícil, em terras diferentes, mas ele precisava ser diferente. Embora o costume daquela época, da onde ele estava, era um, mas ele tinha os seus princípios, ele tinha a sua base. Entenda hoje, o normal virá normal. Hoje, o normal vira normal. Eu começo a entender como eu vou ser vencedor numa época dessa, pastor.